Olá, prezados discentes, sejam bem-vindos a mais uma vez ao novo componente curricular que trata de gestão de redes públicas de cooperação em ambientes federativos, do nosso curso de especialização em gestão pública, ofertado pelo Instituto Federal de Pernambuco. Bom, nosso componente curricular ele tem uma carga horária de 30 horas-aulas, a duração é de 18/11 a 12/1 de 2021 e vamos estudar assuntos relacionados à gestão de redes públicas de cooperação. Nossa coordenadora é a professora Andréa Vanderlei, eu sou Núbia Muniz, professora formadora, graduada em Direito, especialista em Psicologia Organizacional do Trabalho, atuo na área de RH, bem como na docência em EAD, em diversas áreas do conhecimento, em especial na área que envolve gestão pública nas organizações. Bom, é um prazer estar novamente com vocês, para mim é uma honra, e para a gente trocar conhecimento sobre essa temática tão importante que fala da rede de cooperação relacionada na gestão pública. E estaremos juntos nessa jornada de conhecimento, fazendo uma troca de aprender e ensinar. Nossos tutores professores estão conosco, que é o professor Frederico Regis e Manuel Nascimento. E a nossa ementa, ela diz respeito a cuidar do financiamento do planejamento estratégico de ações, considerando os instrumentos legais de integração, embasar a definição dos recursos orçamentários necessários no âmbito público, implementação de um sistema de informações, ou seja, integrar as etapas financeiras, contábeis, o ciclo de gestão de receitas e despesas, o acompanhamento, quando necessário, por revisão de políticas públicas, a disseminação de informações sobre esses atores e a sociedade, claro, para que o controle seja exercido com prioridade, e o nosso caderno, que é o livro de apoio, a apostila. O tema é Introdução à Gestão de Redes Públicas de Cooperação em Ambientes Federativos, da professora Maria Leonídia Malmegrin, que está disponível no AVA e provavelmente você já deve ter acesso a esse material. Nós vamos trabalhar alguns links, artigos científicos e outros materiais complementares. O nosso objetivo é conhecer os conceitos dentro do contexto de diferença e classificação das redes públicas de cooperação do ente federativo, a correlação das demandas atuais desse desenvolvimento federativo, analisar os modelos de gestão, arquiteturas e estruturas dessas redes dentro do Estado e políticas públicas com serviços prestados, as diferenças de etapa do processo de evolução nas redes estatais, ou seja, a prestação de serviço, conhecer temas críticos dos mecanismos de gestão, de associação e também contratação às delegações praticadas nas redes. Um exemplo, controle pelo Estado e também pela sociedade. O nosso conteúdo da primeira unidade contempla a aula 1 e 2, que está relacionado a conceito, organização, estrutura, funcionamento e propriedades das redes. Vamos ver também a diferença e classificação das redes públicas de cooperação dentro do contexto federativo. A questão da descentralização, cooperação e coordenação, o desenvolvimento federativo e como funciona esse desenvolvimento das redes de cooperação. Já na segunda unidade, as aulas 3 e 4, abordaremos assuntos sobre as redes públicas de cooperação, que são os condicionantes críticos, organizações integrantes de redes de prestação de serviço, que é a descentralização, a concentração, alguns aspectos são bem importantes e pertinentes para a nossa temática. A governança dessas redes estatais, como é que elas se direcionam, como é que elas são administradas pelo gestor público. E os modelos de gestão e estruturas de redes, tipos e estruturas de redes. É interessante porque aqui nós temos vários modelos de rede. Então, dentro das estruturas, temos as redes que elas são relacionadas, por exemplo, a redes que são planas, infinitamente planas, as redes invertidas, a exemplo das redes teia de aranha,
a rede aglomerada, então ainda tem a rede raio de sol. Então, esses estruturas, esses tipos são bem importantes que vocês vão ver aí lá no material de vocês. Vamos trabalhar também com as tipologias adicionais de redes de cooperação, né? Então, ou seja, os critérios de autonomia dessas redes. Vamos ver também os aspectos estratégicos de governança, como o processo de evolução das redes puras e esse mecanismo, né? Como é que eles são delegados. Quais são as estratégias para os estados, para a sociedade, a termo de delegação, né? Quais são os critérios de prestação de serviço, né? De delegação. E por último, a gente vai ver também um mecanismo importante dessas associações de rede. Bom, nosso calendário geral contempla 6 semanas. A primeira vai de 18/11 a 24/11, contempla o fórum de apresentação e a aula 1. A nossa segunda semana é 25/11 a 1/12. Já na terceira é o dia 2/12 a 8/12. Na quarta, 9/12 a 15/12. Na quinta, 16/12 a 22/12. Já na sexta, 6/1 a 12/1 de 2021. A nossa atuação do corpo docente, iremos trabalhar com os professores, né, que o professor Manuel Nascimento, ele vai ficar com o polo de Surubim e Palmares, eu ficarei com o polo de Sertânia, professor Frederico Regis com o polo de Pesqueira e Santa Cruz do Capibaribe. Nosso calendário, nos polos de Sertânia e Surubim, teremos aí as semanas, né, o período que vai funcionar de 18/11 a 24/11, a atividade será o fórum de apresentação, a atividade referente à aula 1, que o horário é livre para vocês. Já na segunda semana, período já anteriormente mencionado, teremos a data do dia 28/11, no sábado, a nossa atividade presencial, que vai ser de forma remota. O horário vai ser à tarde, de 3 às 16, dando continuidade ao ritmo conforme as outras disciplinas vêm atuando. Já na terceira semana, relativo à atividade na nossa atividade da aula 3, é livre também a atividade lá no AVA. Na quarta semana, de 9/12 a 15/12 e 11 e 12/12, a avaliação presencial de forma remota, lembrando que vai ser o mesmo sistema, né, dos outros horários. A abertura do sistema ficará entre esse horário para os 2 dias. Na quinta semana teremos a segunda chamada, que é 18 e 19/12, também a abertura do sistema, né, que é de 23 horas e 59 minutos. E na sexta semana é nosso exame final, que também vai ser de forma remota com o mesmo procedimento. No Polo de Palmares e Santa Cruz vai ser o mesmo calendário, só muda a data de atividade presencial remota, que enquanto que nos outros polos, Surubim e Sertânia, atividade presencial remota do sábado, dia 28/11, no Polo de Palmares, Pesqueira e Santa Cruz, a atividade do polo presencial de forma remota vai ser no dia 5/12, no horário da tarde, ou seja, no outro sábado. O nosso chat está lá também já no AVA, já coloquei lá para vocês no dia tirar dúvidas com relação ao componente, e está atuando aí o professor Manuel, segunda e terça, do horário de 19 a 20, Polo de Palmares, já na terça, do Surubim, no mesmo horário. Eu vou estar na quarta, no horário de 20 às 21, no Polo de Sertânia. O professor Frederico Regis vai estar na terça, no Polo de Pesqueira, no horário de 20 às 21, e na quarta, no mesmo horário, no Polo de Santa Cruz. Bom, desenvolvimento do componente no AVA. Iremos ter fórum de apresentação pessoal, que já está aberto lá para vocês se apresentarem, o fórum de dúvidas, o chat, né, conforme eu falei o horário anteriormente, e nossas atividades avaliativas serão distribuídas da seguinte forma. A aula 1, já tratei dos conceitos, que está lá disponível, né, no fórum 1, fala da estrutura, organização, funcionamento e propriedade das redes. Na 2, nós vamos ver os aspectos das diferenças e classificação das redes de cooperação.
descentralização, cooperação e coordenação, o desenvolvimento federativo e como são essas redes de cooperação. Já na aula 3, as redes públicas de cooperação, os condicionantes críticos, está dividido também as organizações integrantes dessas redes na forma da prestação dos serviços, que são as atividades descentralizadas e de interesse público, a governança das redes estatais, os modelos, estruturas, aqueles tipos de redes, conforme eu falei anteriormente. E na aula 4, as tipologias adicionais de redes de cooperação, como elas são distribuídas, né, dessa adição, aspectos estratégicos dessa governança, processo de evolução das redes e os mecanismos de delegação, que são estratégias para o Estado, para o serviço, para a sociedade, bem como o mecanismo de associação dessas redes. O nosso funcionamento vai contar o fórum de participação, né, que é todos os fóruns no AVA, conforme vem sendo pontuados, a integração, que a gente vai dar o ênfase nos fóruns qualitativos e não quantitativos, então é importante que você se atente a isso. Os fóruns têm que ser de qualidade, a interação mútua, e os debates serão abordados os temas propostos, tanto no encontro presencial como nos fóruns, vocês também vão ser avaliados. Será inadmissível plágio, cuidado, né, com plágio, copiar e colar da internet, realmente a gente não vai considerar. As respostas devem ser bem contextualizadas e coerentes de acordo com os assuntos abordados. As atividades fora do componente, preste atenção, coloquem lá dentro dos seus polos, não serão pontuadas. E as avaliações para o material de estudo vai ser o e-book, alguns links propostos, mas eu vou falar para vocês antecipadamente. Pesquisas, né? Se vocês tiverem trabalho para desenvolver, vai sim, pode pesquisar, fique à vontade em outros sites, livros, outros materiais complementares. E alguns temas contemporâneos a gente vai abordar com relação a essa pandemia, né, o novo normal, entre outros assuntos. Nosso critério de pontuação, a nota 7 para passar por média, a atividade virtual é 30%, 20% nos fóruns virtuais e 10% de participação, a atividade presencial 20%, já a avaliação 50%, e o exame final, quem porventura ficar para fazer, soma-se a média anterior com o exame final, dividido por 2, e a aprovação tem que ser acima de 6. O sistema calcula esses pontos automaticamente. Todo assunto abordado, os temas, está no AVA, fóruns, arquivos, os assuntos da atividade presencial, vídeos, artigos científicos, tudo a gente vai falar para vocês. E posteriormente a gente vai gravar também a aula do encontro presencial explicando como vai ser. Então, desejo aí a vocês um bom componente, bons estudos e aí uma mensagenzinha para a gente refletir. A inteligência é o farol que nos guia, mas é a vontade que nos faz caminhar sempre. Bons estudos e até breve.